Aula 2, vamos iniciar com o desenho de lajes. No caso, para projetar as lajes dentro do software Edifícios, vamos acessar aqui em Desenho, selecionar a entidade laje e vamos entrar com os pontos que definem o perímetro da laje. Podemos também digitar esses valores ou clicar dentro do software. Aqui sempre temos essas ferramentas de auxílio, para lançar. E o primeiro e último ponto pode ser fechado através do ícone para finalizar ou clicando com o botão direito e clicando na opção finalizar. Veja que nós já temos a laje desenhada. Entrando com a opção Alt F2, podemos também ver o 3D dessa laje que foi desenhada. E agora vamos partir aí para algumas propriedades que fazem parte aí do comando de lajes. Selecionando a laje, temos algumas opções. Primeiro é o nome, então, por exemplo, podemos chamar de laje de piso. Veja que ao dar o Enter, o software renomeia. Se clicarmos, podemos posicionar esse texto no local mais adequado. Depois temos a estratigrafia, que nada mais é do que a escolha da seção e do tipo de laje. Aqui temos o projeto, podemos pegar também a biblioteca completa. E temos aqui uma série de modelos já existentes, onde podemos dizer ao software qual que é o tipo de laje que queremos. Uma vez que selecionamos a laje desejada, o software permite também que ajustemos a espessura. E o software mostra a nova laje com a respectiva espessura. Aqui temos um alinhamento, onde podemos controlar escolhendo o alinhamento e dando um Enter, confirmando essa seleção, ou através da tecla F5 podemos utilizar de uma forma mais dinâmica. As lajes também podem ser curvas. Neste caso, no caso de criar uma laje curva, basta selecionar a opção curva e podemos trabalhar com a curva nos dois sentidos da laje. Nesse primeiro sentido, e também no sentido ortogonal, neste caso, para esse outro sentido. A inclinação podemos controlar diretamente aqui através do mouse, ou se vamos para o projeto em 2D, com Alt F2 retornamos ao projeto em 2D, essa curva pode ser entrada de três diferentes maneiras. A primeira, através de uma inclinação horizontal. Aqui eu tenho a possibilidade de definir uma linha através de um ponto inicial e final. E também tenho por 3 pontos, onde eu defino qual que é a cota de cada um dos pontos, do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3. Da mesma forma que eu tenho que posicionar o local aonde eu quero cada um desses pontos. Então, se eu quero uma inclinação nesse sentido, posso, por exemplo, puxar o ponto 2 para cá. Então, ou seja, são opções que nós temos na hora de definir a inclinação e como será o caimento aí, da laje. Então, temos essas possibilidades. Aqui, se é horizontal, o comprimento é automático. Definimos aqui o ângulo e o nó 1 e nó 2, que já veio aqui da minha seleção. Então, aqui eu posso ir selecionando todos os elementos em cima da onde eu quero identificar esses elementos. Depois, a laje, ela tem também a possibilidade da gente definir o nível em um delta, ou seja, posso colocar desníveis em relação a um banheiro, uma área externa, então eu posso determinar outros tipos de níveis. E assim como nós já vimos nas paredes, podemos também atribuir texturas e revestimentos, os materiais, na face superior
na face inferior e também nas faces laterais da laje. Depois, na parte de pranchas gráficas, né, a camada em que esse elemento ele faz parte. E depois eu tenho a possibilidade também de definir a representação com a numeração, se é uma entidade bloqueada ou não, e se as linhas vão aparecer em 3D. As propriedades em relação aos arquivos IFC e também em relação a anexar qualquer um dos documentos aí necessários aí para fazer referência, por exemplo, uma especificação, um catálogo de algum fabricante ou mesmo um site de um determinado fornecedor. No caso das lajes, eu tenho a possibilidade também de selecionar uma linha, né, e eventualmente trocar, por exemplo, uma dessas linhas para a opção arco. Posso controlar os arcos, da mesma forma que eu posso selecionar também um determinado trecho e inserir ou excluir novos nós. Então, dessa forma, eu consigo ir movimentando toda a geometria da laje. Ao selecionar a laje, como é um perímetro, temos também a opção editar, onde, além de inserir o nó e excluir o nó, temos a opção offset. Na verdade, o offset, uma vez que eu defino o valor do offset, simplesmente o software gera um offset em relação ao segmento anterior. Né? Depois que nós vimos a parte de lajes, eu vou eliminar aqui a lajes e nessa segunda aula vamos ver também o conceito do objeto de parede de vidro. Então aqui eu tenho praticamente a forma de introdução de dados muito semelhante ao desenho de uma parede, que nós já estudamos na primeira aula. Então, ou seja, a diferença é que aqui eu tenho a possibilidade de escolher o modelo da parede que eu quero trabalhar. Então, é uma biblioteca onde nós temos diversos modelos de paredes de vidro. Então, aqui eu tenho a possibilidade de escolher entre os modelos existentes. Uma vez que eu dou um aplicar, esse modelo já passa a fazer parte da biblioteca. Né? Aqui, o alinhamento também posso controlar da parede, ou ao lançar a parede, eu controlo com a tecla F5. Né? Então, eu posso, no momento de desenhar a parede, controlar também essa orientação em relação aos eixos. A forma de lançamento é muito parecida com o lançamento que nós vimos das paredes. Então, por exemplo, uma parede de 5 metros. A diferença é que quando eu lanço uma parede de vidro, ele já me monta a representação 3D. Né? Então, aqui eu tenho essa possibilidade. Uma outra função que eu tenho para as paredes de vidro é trabalhar selecionando uma parte em alvenaria. Então, indo para a parte de geometria, da mesma forma, a gente pode trabalhar com uma parede retangular ou trapezoidal, o comprimento, a altura, a cota. Né? Aqui eu posso inverter o lado de dentro e o lado de fora. Né? Posso ou não colocar uma soleira na base, é mais uma opção para inserir. Se eu coloco a soleira, eu entro aqui com um material que eu posso especificar também da soleira. Então aqui eu tenho os materiais que vão para a soleira, para o marco, para o vidro, né, para a face interna, esquerda, direita e lateral, né, da alvenaria. E tenho também as camadas em que cada uma vai desenhar. Então isso tudo nós já vimos também no desenho de uma parede convencional. Da mesma forma, a representação com as linhas, a mesma forma em relação aos arquivos IFC e, por fim, anexando os elementos. Voltando aqui para a nossa parede de vidro, eu tenho sempre a possibilidade da repetição, onde eu posso ou não adaptar, ou controlo, né, a partir do ponto inicial, o alinhamento, se vai começar a partir da direita ou esquerda. Então, por exemplo, aqui
eu tenho como controlar, ó, se eu quero, por exemplo, adaptado, se eu quero centralizado, se eu quero alinhado à esquerda ou alinhado à direita, né? Então, ou seja, a partir da onde vai começar também o desenho da parede de vidro. E um dos dados que a gente tem é em relação à parte de alvenaria. Por quê? Aqui dentro do software existe esse offset. Então o offset ele pode ser um offset, por exemplo, da parte inferior. Então, vamos colocar aqui 1 metro. Ó. Então 1 metro o software ficou com esse trecho de 1 metro. E se eu quiser fazer em cima 50 centímetros? Então eu entro aqui, 500, fica na face superior. Ah, mas e aqui? Por que ele não está alinhado? Porque está com valor negativo. Ó, se eu zerar, passa a ser alinhado novamente. Então, ou seja, eu posso controlar. E essa alvenaria ela é definida a sua estratigrafia da mesma forma que nós vimos para os outros elementos. Eu posso selecionar geral e aqui eu tenho todas as alvenarias disponíveis dentro do software. E também, como veremos um pouquinho adiante, também é possível escolher outros modelos e criar novos modelos, né? A parede de vidro ela pode ser uma parede tanto reta quanto uma parede curva. Então, por exemplo, vamos começar então pela parede curva, vamos eliminar essa parede que nós desenhamos, vamos voltar ao desenho planta baixa e eu tenho a possibilidade de desenhar uma parede de vidro em curva. Qual que é a diferença? Ponto inicial, ponto final e controlo qual que é o ângulo dessa parede. E veja que nós temos a parede curva já desenhada dentro do programa também. Então aqui está um trecho muito pequeno. Vamos desenhar uma parede curva, ponto inicial, 5 metros. E agora sim, vamos fazer uma curva. Então, a gente pode perceber que foi feita aí uma parede agora com 5 metros. E tudo aquilo que nós vimos, por exemplo, quero colocar uma parede na parte inferior, quero colocar uma parede na parte superior, quero trocar o tipo de vidro. Então, ou seja, quero trabalhar, por exemplo, com um vidro único, né? Então, eu vou definindo aqui dentro do software o meu critério. Ou seja, eu posso pegar aqui, ó, esquadrias padrão, né? Vidro fixo, tá vendo? Tenho parede de vidro, tenho diversos modelos. Então, quero escolher esse modelo, passa a ser dessa forma. Ou seja, são modelos que nós temos ao desenhar uma parede de vidro. Então, são vários modelos, ó, já tem inclusive os modelos que a alvenaria será representada de forma automática. Então, tudo isso a gente consegue especificar ao desenhar uma parede de vidro ou uma parede de vidro curva. No caso, quando selecionamos uma parede de vidro curva, temos aqui o modelo, o alinhamento, o tipo de estratigrafia da parte de alvenaria, a espessura da parte de alvenaria, a geometria, né? E um dos itens que são adicionados é em relação ao ponto inicial, o ponto final, e eu tenho agora também a informação referente à curvatura, né? Então aqui eu tenho tanto o raio quanto o ponto que define aí o centro dessa minha parede curva. Da mesma forma, nós podemos também ver a parede curva convencional, né? Uma parede curva convencional, vamos eliminar essa nossa parede, vamos entrar em parede curva convencional, ponto 1, vamos fornecer a cota e da mesma forma definimos a espessura, né, e a curvatura e já temos aqui a nossa parede curva desenhada. Se eu seleciono a parede, são as mesmas características que nós já vimos. Podemos agrupá-las, né, por grupo ou por tipo, podemos trocar
e fornecer ela como um arrimo, que daí vai ter uma espessura variável. Tem a possibilidade de digitar a espessura diretamente. E além disso, as propriedades geométricas, nível inferior e superior, os materiais, as camadas, aqui a parte de representação 2D desses elementos, as propriedades IFC e por último temos também como anexar documentos e arquivos a esse nosso elemento curvo, né? A parede curva aí neste caso. E para finalizar a nossa segunda aula, vamos falar também de um elemento que é muito comum e é muito utilizado em projetos de arquitetura, que é o telhado, né? Então, no edifícios, a única coisa que eu preciso fazer, né, para desenhar um telhado é aqui no menu escolher a opção telhado. Quando eu clico, né, nós temos a tela, né, liberada para o desenho. Tem que tomar cuidado sempre com o nível, tá vendo? Então, por exemplo, eu vou no meu nível cobertura e agora nesse nível cobertura nós vamos simplesmente desenhar o nosso telhado, né? Então, clico aqui no ponto inicial, vou digitar, por exemplo, 8 metros. Depois, aqui para baixo, eu coloco 12 metros. Né? Vou entrar aqui 3,5 metros. Depois, vamos vir aqui mais 1,20 m. Né? E para finalizar, a gente pode simplesmente usar as ferramentas aqui de captura e concluir aí com a opção finalizar o desenho da nossa água. Veja que quando terminamos, né, o perímetro do telhado, a gente acessa um editor, né, onde nós temos aqui o perímetro que foi desenhado anteriormente. E aqui a gente tem 3 possibilidades, né? Água, abertura, né, furos e aqui a possibilidade também de desenhar beiral. Né? Então são os objetos que fazem parte do editor de telhados. Vamos começar com o comando água. Né? Então, no caso, uma vez que nós delimitamos aí o comando água, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer uma água que vai pegar aqui através do snap.medium. Eu quero uma água que vai ter essa geometria. Então, clico em todos os elementos. Né? Vamos agora finalizar. E da mesma forma, vamos refazer o desenho para a segunda aba. Ah, mas e se eu selecionei, por exemplo, a geometria da casa? Eu posso selecionar agora neste momento, tá vendo? E aqui eu tenho sempre a opção de offset, né? Então, se eu quero criar aí um beiral a partir desses elementos. E o próximo passo é determinar exatamente a inclinação de cada uma dessas águas. Né? Então, quando eu seleciono aqui a minha água, né? Tá vendo esses 2 pontos aqui, P1 e P2? São os pontos que vão determinar as minhas cotas. Então, por exemplo, eu quero colocar, por exemplo, uma inclinação, por exemplo, de 20%. Tá vendo que ficou nesse sentido? Por quê? Foi aqui do P2 em relação ao P1. Se eu pegar agora e puxar o P1 para cá e puxar o P2 para cá, olha o que aconteceu com a inclinação do telhado. Então, eu seleciono, tá vendo? Sempre a água, né? E eu vou lá dar 20%. Olha o que vai acontecer. O telhado já passa a ficar inclinado. Ah, eu posso selecionar também, né, essa minha inclinação aqui e no 3D fazer esses ajustes. Ó. Então, por exemplo, eu posso pegar agora, clicar nessa minha água, pegar aqui o P1 e pôr aqui, o P2 colocar aqui
E graficamente aqui no 3D, ó, eu pego e ajusto uma água com a outra. Veja que da mesma forma eu consegui desenhar sem informar, né, a cota. Porque a hora que eu juntei uma com a outra, automaticamente ele já definiu, né, essa inclinação e a altura desses pontos em função do ponto que eu selecionei igual, né, aqui o P1 em relação ao P2 da outra água. Temos também a opção aqui, que é uma opção vão na água. Então, se eu entro aqui, ó, eu vou definir agora os pontos que fazem parte da minha abertura. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, e desenhar a minha abertura. Quando finalizamos, a gente percebe que nessa água foi feito um furo naquele local, de acordo com o que foi realizado, né? E um outro elemento também bem interessante é o beiral, né? Então, como que funciona o beiral? Vamos supor que eu queira fazer um beiral a partir desse ponto inicial aqui, ó, de 1 metro. Então, ele faz 1 metro de beiral. A mesma coisa, vou selecionar o comando beiral, seleciono a água, depois seleciono aqui, dou 1 metro. Aqui neste caso, tenho que selecionar aqui e também dar a cota de 1 metro, né? E aqui eu também tenho que fazer a mesma coisa. Vou dar a cota de 1 metro. Então, por esses três elementos eu fiz aqui o beiral aqui e o beiral aqui. Quando eu faço o beiral, eu tenho que selecionar o beiral e aqui eu tenho o tipo de beiral que eu quero especificar. Tá vendo? Então eu tenho aqui o beiral horizontal ou o beiral acompanhando a própria água. Isso passa a ser uma decisão do projetista de como vai modelar. E aqui sempre eu tenho que levar em consideração no beiral e também no próprio telhado, na própria cobertura que eu estou trabalhando, ó, qual é a espessura e o material que nós vamos utilizar. Então, dessa forma, né, podemos finalizar e já temos aqui no modelo 3D o telhado que foi gerado a partir do editor. Uma outra possibilidade também é fazer o telhado automático. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a planta de cobertura. Eu quero apagar esses elementos que foram desenhados. Então, eu posso selecionando e apagando cada um desses componentes no editor. E posso usar o telhado automático. Neste caso, eu dou qual que é a inclinação e o próprio software já me dá uma sugestão tanto de beiral quanto de caimento para cada uma das águas. Então, também acaba sendo uma ferramenta prática para o desenho de telhados e elementos de cobertura. Vamos finalizar. E aqui, como sempre, Alt F2, temos sempre como ter também a visualização tridimensional. Então, vamos fechar a planta baixa e vamos pegar aqui a visualização 3D.